tragédia que ocorreu no edifício Joelma nos anos 70, onde morreram 187 pessoas e mais de 300 ficaram feridas, deu-se início às 8h45 de uma sexta-feira chuvosa do dia 1º de novembro de 1974. Um curto-circuito em um ar-condicionado no 21º andar deu início ao incêndio que logo se alastrou pelos demais pavimentos. Divisórias de madeira, pisos acarpetados, forros sintéticos contribuíram para o rápido alastramento das chamas que logo isolaram as vítimas nos andares acima do foco de incêndio, que não tiveram alternativa senão subir para o terraço do edifício que estava tomado pelo fogo, na esperança de serem de alguma forma resgatadas. Há menos de 2 anos da tragédia, que ocorreria no Joelma, o edifício Andraus também arderia em chamas na região central de São Paulo, onde 16 vidas foram perdidas e 300 pessoas ficaram feridas. No caso do incêndio no Andraus, que também foi iniciado por um curto-circuito, os bombeiros conseguiram conter as chamas a tempo e a maioria dos que sobreviveram à tragédia foram aqueles que conseguiram subir para o terraço através da escada de incêndio que ficava na lateral do prédio, onde havia um heliporto, que facilitaria muito o resgate dos sobreviventes. O edifício Joelma, por sua vez, não teria as escadas laterais à prova de fogo, tampouco um heliporto, e a única saída seria as íngremes escadarias localizadas no centro dos pavimentos, que rapidamente estariam bloqueadas pelas chamas e pela fumaça sufocante, que causaria a grande maioria das mortes. Na esperança de conseguir algum tipo de resgate, as pessoas subiram para o terraço, a exemplo do edifício Andraus, mas a alternativa se tornou uma arapuca flamejante, aumentando ainda mais o número de pessoas que viriam a sucumbir mortas no incêndio. A legislação que especificava as normas para a construção de edifícios na capital paulista eram arcaicas e o Código Legislativo vigente na época não obrigava os edifícios da cidade a terem escadas à prova de fogo para um possível escape de pessoas numa eventual tragédia, como viria a acontecer cerca de 2 anos após a construção do Joelma. Independentemente do que viria a ser a tragédia do Joelma e do Andraus, os códigos que legislavam as normas para a segurança contra incêndio nos edifícios de São Paulo vinham da década de 30 e a orientação das autoridades eram relacionadas exclusivamente ao combate eficaz aos incêndios, mais que à prevenção, o que viria a ser um erro grotesco e que causaria um número absurdo de mortos nesses 2 episódios, mais ainda no Joelma. Na época dos acontecimentos, muitas histórias foram contadas de vidas que ali foram perdidas, e muito misticismo justificava a tragédia por um acontecimento no mínimo intrigante, que acontecera em uma casa que fora demolida para a construção do edifício Joelma. O ano era de 1948 e na rua Santo Antônio, número 104, quase esquina com a Avenida 9 de Julho, vivia um jovem químico e professor da Universidade de São Paulo, Paulo Ferreira Camargo, junto com sua mãe, Benedita Ferreira Camargo, de 56 anos, e suas irmãs, Maria Antonieta, de 23, e Cordélia, de 19 anos. Não se sabe exatamente a causa para o incidente que viria a ocorrer, mas no dia 5 de novembro daquele ano, Paulo informou aos amigos que faria uma breve viagem para visitar parentes no estado do Paraná e alguns dias depois enviaria um bilhete avisando aos outros integrantes da família que sua mãe e irmãs haviam perecido num trágico acidente de carro próximo à cidade de Curitiba. Sem funeral e qualquer aviso prévio aos parentes, muitos amigos e vizinhos começaram a suspeitar da história contada por Paulo, que se via indiferente à tragédia ocorrida com sua família, e resolveram acionar a polícia para investigar o caso. Semanas antes do desaparecimento de sua mãe e irmãs, Paulo havia contratado alguns trabalhadores para que construíssem um poço a fim de montar uma fábrica de adubos e justificou que a água encanada não seria adequado para o desenvolvimento do seu trabalho. Durante as investigações do sumiço incerto da família Ferreira Camargo, alguns policiais desconfiaram da história contada por Paulo e resolveram conversar com alguns colegas de seu trabalho,
que alegaram que o professor havia se comportado de forma estranha nos últimos tempos e, certa ocasião, havia perguntado a alguns de seus colegas sobre melhores agentes químicos para dissolver cadáveres. No dia 23 de novembro, a polícia foi até a casa de Paulo para revistá-la e o questionaram sobre o poço. Paulo foi ao local onde havia o buraco, mas já o haviam soterrado e a polícia resolveu acionar o corpo de bombeiros, que escavou o local e encontraram sua mãe e irmãs de cabeça para baixo, com sacos pretos enrolados na cabeça e as mãos amarradas nas costas. Quando Paulo viu que não tinha mais condições de sustentar sua história, pediu para ir ao banheiro e lá disparou um tiro na têmpora com sua pistola, dando uma dantesca solução ao caso. A história que se conta hoje em dia sobre os sortilégios da tragédia do edifício Joelma assombra os que ainda são suscetíveis a esse tipo de enredo que se faz presente nas mentes mais imaginativas. O certo é que todas essas mortes, tanto do edifício Andraus quanto a do Joelma, poderiam ser evitadas se as autoridades públicas tivessem tomado medidas preventivas adequadas e a fiscalização dos órgãos responsáveis fosse mais efetiva. Depois do que ocorreu no Joelma, tardiamente foram tomadas medidas de precaução em todos os edifícios de São Paulo, mudando ponto a ponto a legislação que regula a construção de prédios na capital paulista. Esse tipo de acontecimento trágico nunca mais voltou a ocorrer na capital paulista devido à mudança nas normas, mas precisou que centenas de vidas inocentes fossem perdidas para que as autoridades tomassem consciência do perigo iminente que, como uma bomba relógio, estava sempre pronta para ser detonada nos edifícios centrais da cidade.